Olá, eu sou Jeremias Gomes, você está no Alesp em Pauta, obrigado pela sua companhia. Hoje o nosso tema é direito racial. A gente está no final de outubro nessa gravação, você que acompanha nas redes sociais. Em novembro vamos ter aqui na Alesp um especial sobre a Semana da Consciência Negra e a gente já está adiantando muito tema bacana para você, porque direito racial, gente, todo mundo precisa saber, todas as pessoas, dos nossos direitos e também das nossas obrigações. Para falar sobre isso tinha que ser advogados, advogadas que foram gentilmente cedidos aqui pela OAB São Paulo, elas participam da OAB São Paulo. A gente está aqui com a Natália Fagundes, ela é secretária adjunta da Igualdade Racial, e também com a Jade Rodrigues, ela é especialista em advocacia racial. Deixa eu começar aqui com a Jade, seja bem-vinda. Muito obrigada, Jeremias. Vocês duas são ligadas ao direito racial e ao direito digital também, é isso? Sim. Nós somos pós-graduadas em Direito Digital, mas nós nos conhecemos num curso de Advocacia Racial, que foi promovido pelo Educafro, pelo professor Irapuan Santana. E a gente estava com uma dificuldade de se achar no direito, sabe? Porque acho que quando a gente fala de advocacia, não é o nosso rosto que vem à mente. E nem a nossa, também não era o que vinha à nossa mente. Então a gente precisou se encontrar, se reunir, para conseguir entender que nós também temos força para fazer advocacia, que a nossa advocacia é diferente. A nossa advocacia aquilombada é diferente das outras. Que legal, que legal. Natália, é interessante, né? Porque a gente abriu o programa aí falando dessa questão dos direitos, né? A gente, como direitos, todos os direitos, seja do consumidor, todos nós, a gente, em geral, é bem ignorante. Os programas aqui são para isso, para a gente levar o máximo de informação. No direito racial, então, acho que a gente tem muito que aprender, né? Seja bem-vinda. Obrigada, prazer te conhecer, prazer estar aqui. Com a evolução de toda a legislação acerca do direito racial, a gente tem várias transformações ao longo do tempo. E essa temática, ela não vai entrar somente nas questões de crime, por exemplo, vai entrar nas temáticas de políticas públicas, por exemplo. Então, como a gente vê na lei de cotas, ou de acesso à saúde também, por exemplo, no Sistema Único de Saúde. Então, o direito racial, ele permeia diversas áreas. E não só falando da parte criminal, por exemplo. Elas vão falar daqui a pouquinho do trabalho que elas fazem na OAB São Paulo, que é um trabalho um pouco interno também com os advogados. A ordem aqui em São Paulo, Natália, tem quantos advogados? Uma de vocês, a Jade, acho que é número 400 e tantos mil, né? Tem muito advogado no estado, Tem né? muito advogado. Acho que, se eu não me engano, esse ano a gente bateu 500 mil. Nossa, só no estado de São Paulo. Não todos estão trabalhando, né? Mas é um universo muito grande, né? Eu acho que vocês têm bastante trabalho, assim. Internamente, vocês, como é que é o trabalho de vocês com os advogados? Qual a função dessa comissão, como é que chama? Comissão da Igualdade? A Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Certo. A nossa função dentro da comissão é promover a igualdade racial. Então, a gente faz isso através de eventos e também participando de eventos de outras comissões e chamando os advogados, também dando um apoio de ouvidoria para os casos de racismo que eventualmente eles vão enfrentar dentro do sistema de justiça e também na vida pessoal. Ô Jade, a gente conversava um pouquinho antes e acho que um ponto muito fundamental quando a gente fala de direito é a questão, não sei se o termo seria empatia ou se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro ninguém consegue, né, basicamente. E hoje a gente fala da questão do como é que é? O poder de fala? Não, do lugar de fala, né? Porque é difícil a gente entender o universo do outro, né? Então, nessa questão do direito, você acha que é por aí que a gente precisa divulgar muito nas empresas, como é feito na OAB São Paulo, né? Em todos os locais, aqui na Lesp, dentro de uma empresa, ter orientação. Aqui na Lesp, a gente está gravando, como eu disse, no final de outubro, nós temos lançado aqui uma cartilha para orientar todos os funcionários internos, né? E eu fui ler a cartilha toda e tem tanta coisa que a gente fala assim, eles explicam assim, olha, um abraço. O brasileiro tem muita coisa de abraçar, de beijar, né? Mas será que é natural? Será que às vezes você chegou e abraçou? Será que a pessoa gostou ou ela só, né? Então, eu acho que isso dentro do universo racial, a gente tem muito que aprender, assim, né? E acho que tem que ser um diálogo para todos, né? Do branco, preto, amarelo, pardo, todo mundo tem que entender os direitos e os limites do outro, né? É na vivência, mas é também uma cartilha, uma orientação, né? Com certeza. Assim, eu acho que essa necessidade, ela aparece, a necessidade desse letramento racial, de explicar para as pessoas quais são os problemas, como elas têm que se portar nesse momento, ela aparece, eu acho que muito intensa no ambiente de trabalho. E eu
entendo, na minha concepção, é o mais importante de todos. Porque ninguém passa o dia todo com a família. A gente vai passar o dia todo, a grande maioria da população brasileira vai passar o dia todo trabalhando. E ali é um lugar onde existem muitas humilhações e muitas coisas com motivos raciais. Inclusive, na lei de racismo, consta que uma das formas de racismo é impedir a ascensão do outro. Então, isso vem para perto daquilo que a gente tinha comentado acerca do racismo ser velado. Então, assim, eu tenho um caso muito prático, que é a minha mãe trabalhava num banco grande, e aí ela treinava todo mundo. Todo mundo que ela treinava era promovido. Ela nunca foi promovida, ela teve que se demitir. Se ela não se demitisse, ela nunca ia fazer, ela nunca ia exercer outra função. Então, são coisas sutis. Então, se você tem capacidade para treinar todo mundo, por que você não tem capacidade para ser promovido? Ou para multiplicar isso? Não, você tem que ocupar sempre aquele mesmo lugar, né? Então, eu vejo mais por esse olhar, assim, que a preocupação maior, ela tem que vir mesmo para o ambiente de trabalho. E é por isso que eu acho que agora os fundos ESG, que o pessoal fala, né, que tem esse foco no social, que tem esse foco no olhar a empresa por dentro. Eu acho que é isso que falta, assim, é você entender que esse capital humano é precioso. E antes a gente não tinha tanto essa noção pelos resquícios de escravidão que a gente tem aqui ainda. Entendi. Eu vou contar um caso rapidinho. A gente está fazendo uma série sobre a Semana da Consciência Negra, estivemos em Diadema, que é um trabalho que é feito junto com o SOS Racismo, aqui da Assembleia Legislativa de São Paulo, e a gente foi lá conhecer algumas histórias. E aí uma delas, Natália, era de uma moça que estava numa escola e ela era EJA, Ensino de Jovens e Adultos. E aí ela, várias vezes ela foi agredida por colegas, né, por causa da religião do candomblé que ela participava, né? Então ela reclamou na escola, não teve muito sucesso, ela foi até esse órgão que é ligado à Secretaria da Justiça aqui do Estado de São Paulo, que tem um apoio, na Diadema. Bom, eles pegaram e foram lá na escola e fizeram palestra, explicaram para as pessoas. Aí eu perguntei para ela, melhorou? Ela falou, melhorou, porque pelo menos as agressões pararam. E foi interessante porque eles, na palestra, explicaram muitas coisas para as pessoas. Por que tinha que respeitar a religião do outro, a questão toda, né? Então, acho que nas empresas também, essa questão educacional, ela tem que ser promovida talvez com mais efetividade, né? Porque a gente tem a Semana da Consciência Negra, temos o mês que foi instituído na LESP e temos que espraiar um pouco isso, né? Com atividades nas escolas, né? Queria sua opinião. Eu acho que assim, dentro das empresas, o que nós vemos hoje dentro do ambiente corporativo é uma grande vontade de promover a diversidade como um todo. E isso não só falando de negritude. A gente pode falar de diversidade sexual, de gênero e tudo mais. Mas o que eu vejo é uma falta de comprometimento acerca dos números. Então, por exemplo, a gente vai promover palestras, enfim, todo um treinamento, cartilhas de letramento racial, enfim, tudo isso é muito importante. Mas, assim como a lei de cotas prevê a ascensão e o negro entrar dentro da universidade pública, por exemplo, ou dentro do serviço público, a empresa privada ela precisa ter uma noção de números. Hoje, qual a minha composição? O que eu posso fazer para melhorar esse cenário? E isso passa por várias questões. Uma pessoa negra que vai entrar no mercado de trabalho, muitas vezes não tem um inglês fluente. Então, o racismo já te barra também nessa questão. Eu acho que esse é um ponto. A parte de educacional é sempre muito importante, sempre muito forte, mas a parte de ações efetivas e com índices que consigam medir a evolução dentro dessa empresa, dessas pessoas que estão dentro da caboçalidade, diversidade, é a parte mais importante. Você seria favorável, por exemplo, de cotas nas empresas, não? Eu não acho que é uma coisa obrigatória, mas eu acho que aqueles que querem ter um trabalho comprometido com ESG, como a Jade disse, precisam ter. Ah, sim, uma empresa, por iniciativa, falou, olha, aqui a gente estabeleceu por conta própria uma cota, uma participação maior. Não é uma cota, eu digo assim, são... vamos dizer, números a serem atingidos. Certo. E aí hoje você tem vários programas, por exemplo, da Magazine Luiza, não sei se eu posso falar, enfim, programa de estágio que visualizou estagiários negros entrarem dentro da Magazine Luiza. Uma polêmica grande, né? Mas enorme. O que vocês acharam dessa polêmica? Eu achei infundada, completamente infundada. Acho que foi, assim, muito salutar eles promoverem esse programa e colocarem os jovens estagiários ali para trabalhar.
E porque, não para quem foi não se uma... lembra, era, acho que foi colocado uma cota especificamente para... Não, foi um processo um processo seletivo, específico para negros. Certo. Então, eles promoveram o processo seletivo e todos os que passaram eram exclusivamente negros. No LinkedIn a gente vê muito hoje, né? Exato, Vaga, é como é muito que chama? comum. Vaga afirmativa. Afirmativa. Exatamente. Né? É mais ou menos por aí, quando se promove uma vaga afirmativa. É para você poder atingir esse patamar esperado dentro da empresa. E aí a gente fala de adentrar na empresa e permanecer. Por que é afirmativa, Jade? Uma pergunta. Para afirmar... Eu olho essas vagas assim, fico, vaga afirmativa, aí a gente vai ali, aí entende, aí tem tudo explicadinho, né, por que é a vaga afirmativa. E é um processo interessante que está acontecendo, né, nas empresas. A vaga afirmativa, ela vem de ações afirmativas, que é, por exemplo, a cota, que é, olha, nós fizemos um estudo, nós entendemos que temos um problema, nós como Brasil temos um problema, então agora nós vamos corrigi-lo, por isso é que você está afirmando, é a correção desse problema social que nós temos. A vaga afirmativa, ela vem com esse objetivo. Agora, com relação ao Magazine Luiza, acho que é interessante dizer que muitas vezes, quando você entra em empresas, por exemplo, de investimentos, tem muitas famosas aí que apareceram milhões de vezes no LinkedIn, que só tem pessoas brancas. Ali, eles já fizeram essa ação afirmativa, mas sem nenhuma razão. Eles fizeram uma ação afirmativa dizendo, aqui só entram brancos. Então, eu acho que a polêmica do Magazine Luiza não faz sentido, porque é como se você estivesse fazendo uma reparação. Que é assim, olha, em muitos mercados só haviam brancos, em muitas faculdades só haviam brancos. A partir disso, a gente vai fazer essa correção. Então, não gostar do que foi feito nessa empresa é justamente negar que a gente tem um problema. É negar que as pessoas negras precisam trabalhar. E isso a gente vê em índices de desemprego, a gente vê nos índices de violência, a gente vê em muitas estatísticas, sabe? Inclusive das violências que a gente sofre e que elas só acontecem com a gente porque nós somos pessoas pretas. Então, por exemplo, o parto. As mulheres negras no parto recebem menos anestesia por esse estigma de serem mais fortes. Então, essa violência, ela nos atinge em muitos patamares da nossa vida. Então, é por isso que faz sentido que existam cotas raciais, é por isso que faz sentido que existam ações afirmativas, porque elas vêm para corrigir todos esses problemas que aconteceram. E isso a gente não pode dizer que isso é só relativo à escravidão, isso é relativo ao que acontece agora. Entendi. Tem um outro caso também nessa história aí, que eu conversando com pessoas fazendo essa série de reportagem, ela falaram, eu falei, o que chega muito no SOS Racismo aqui na casa? Né? Ela falou, olha, questão do desrespeito em relação à religião das pessoas, ou de umbanda ou de candomblé, e tem crescido, por exemplo, questão nas escolas de bullying em relação ao racismo, né? E aí, eles me explicavam o seguinte, que você precisa saber tratar, por exemplo, uma criança xingou a outra, né? Mas aquela própria criança, ela pode estar sendo vítima de violência dentro da casa dela. Então, assim, é preciso ter uma psicologia para tratar com aquela criança, que senão, se você só chegar e levar ela para a diretoria e punir ela, talvez ela não entenda, né? Então, você acha que com criança, assim, tem que ter um olhar, saber a estrutura da família, saber o que está acontecendo com aquele que faz o bullying, com aquele que está recebendo, enfim. Eu acho que essa semana a gente teve um projeto que foi vetado que dizia justamente com relação a isso, a ter um psicólogo em cada escola, porque atualmente a gente tem 500 psicólogos para 5.000 escolas. Então eu acho que é imprescindível, assim, se você encontra uma criança e ela tem um problema em casa, ela não vai olhar para você e vai dizer, eu tenho um problema na minha casa, ela vai transparecer. E é assim que a gente percebe, às vezes você vê um caso de racismo, alguma coisa nesse sentido, a criança transparece. Ela vai ficar chorosa, ela vai ficar triste, e aí você vai perceber, mas ela nunca vai verbalizar. E para isso é necessário que exista um auxílio psicológico, porque também não dá para a gente colocar esse peso em cima do professor só. Ele vai observar, mas às vezes ele tem 30, 40 alunos para olhar. Então talvez essa orientação educacional, que é o nome que a gente usa nas escolas do pessoal que tem mais dinheiro, né? Eu acho que vale a pena ter esse cuidado, né? Esse todo também, esse suporte, porque o Estado tem condição de fornecer, né? Entendi. Ô, Natália, a gente vai comemorar a Semana da Consciência Negra aqui na Assembleia Legislativa por iniciativa do deputado Teonílio Barba, do Partido dos Trabalhadores. Em todo o estado vai ser comemorado o Dia da Consciência Negra e a semana, né? Queria a sua opinião assim, e sugestões, vocês
que participam desse movimento, o que as cidades podem fazer para estimular? É um sarau, é sei lá, um debate, levar para a escola? Eu acho que assim, eu gosto de colocar nesse momento do feriado, a Consciência Negra da semana do mês, o negro como protagonista. E isso vai vir não só dentro da temática racial. Eu acredito que é a pessoa exercendo aquilo que, em essência, ela tem de melhor. Então, se você é um músico, fazendo um show incrível, se você é um artista, um ator, fazendo uma peça incrível e colocando isso em pauta para as pessoas terem acesso, né? Faz uns 4 anos, mais ou menos, eu morava na cidade de Frutal, Minas Gerais, e aí eu promovi a Semana da Consciência Negra junto com a Secretaria de Cultura na época, que eu fazia parte de um coletivo negro na cidade. E aí nós promovemos exposição de arte, de artistas negros, ou que retratavam as pessoas negras longe desse lugar de violência, sabe? Um lugar feliz, um lugar de acolhimento. Então promovemos saraus, desfiles, então tudo que a gente tinha de melhor foi colocado ali. Por exemplo, aqui em São Paulo, se eu não me engano, a gente tem um evento que chama Feira Preta, que é um evento para afroempreendedores, que tem shows, e assim, é um evento impecável, é um evento incrível, que é promovido pela Preta Hub, se eu não me engano, e você vai ver empreendedores das mais diversas áreas, assim, desde cosméticos até uma advocacia, e eu acho que a Semana da Consciência Negra e o mês é para isso, é para salutar o negro na sua excelência, naquilo que ele tem de melhor a oferecer à sociedade, para que a sociedade consiga enxergar esse potencial também. Então, sem falar só da parte do racismo, que é muito triste, a gente passa e é um sofrimento diário, mas é falar também daquilo que a gente tem como potencial e capacidade de realizar, que eu acho que é o mais importante. E você tem alguma sugestão, Jade? Porque, olha, agora acho que era o universo de cidades que vão poder fazer eventos dentro da semana vai ser bem ampliado, né? E tem cidade que às vezes não tem algo organizado, mas pode ir na prefeitura. São Paulo, por exemplo, tem a Faculdade Zumbi dos Palmares, faz, se não me engano, é a virada da consciência negra, né? Então tem shows, tem tudo aquilo, né? Eu acho que dá para fazer nas cidades, mesmo pequenas, né? Muita coisa, né? Sim, eu sou super a favor de fazer eventos, eu acho, concordo totalmente com a Natália, acho que sim, a gente precisa olhar para essa coisa do que as pessoas têm para oferecer para além do racismo, porque a pessoa que é preta, ela é muito mais do que isso, né? Nós somos muito mais do que racismo. Mas eu não descarto o aspecto da consciência. Então, às vezes eu penso que um atrativo para palestras, fazer de uma maneira lúdica, sabe? Trazer essa consciência, mas de um jeito que todo mundo possa entender. Porque muitas vezes você vai ler um livro sobre racismo, você vai ler Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras... Não é um livro fácil de entender. Tem Memórias da Plantação, de Grada Quilomba. Não é um livro simples de entender. Então, eu acho que, às vezes, falta a gente dar um passo para trás para agrupar as pessoas, para deixar todo mundo no mesmo parâmetro, para a gente conseguir conversar da maneira mais simples possível. E até com relação às agressões, a gente fala do racismo recreativo, é você explicar para a pessoa qual é o problema daquilo que ela está falando. É você explicar para alguém o problema. Eu passo por isso muitas vezes, assim. Eu tenho um comércio, às vezes eu estou no comércio, a pessoa vem e pega no meu cabelo como se eu fosse um pedaço de alguma coisa, seja lá o que for. E isso não faz o menor sentido. Eu não pego no cabelo de ninguém. Imagina, Jeremias, eu chego aqui e vou pegar no seu cabelo, no seu programa, não faz sentido. Mas para muita gente, pegar no meu cabelo faz sentido. Falar que meu cabelo nossa, como é cheiroso, nossa, como é macio. Por quê? Porque a pessoa achava que ele ia estar sujo, porque a pessoa achava que ele ia ser duro. Então, eu acho que são coisas muito básicas e que entram naquela parte de letramento racial mesmo, de contar o beabá desses problemas raciais para as pessoas. Eu acho que a gente precisa ainda, infelizmente, apesar de a gente estar em 2023, a gente já está muito atrasado nisso, eu acho que a gente ainda tem que dar uns passos para trás. Muito bem. A gente vai para um intervalo e no outro bloco a gente vai falar de muita coisa interessante. Vamos falar mais da OAB São Paulo, vamos falar das leis, da evolução das leis, quais são os direitos que as pessoas têm em relação à questão da consciência negra que a gente está debatendo e às vezes são esquecidos, como é que a gente pode denunciar? Enfim, tudo isso a gente vai tratar no segundo bloco, eu volto já já.
Alesp em Pauta está de volta hoje falando sobre direito racial, quais são os direitos, né, que nós temos em relação a isso. Eu vou voltar aqui com a Jade, que é advogada especialista nessa área. Aliás, o currículo de vocês é bem grande, então tem que dar aos poucos, né? A Jade é advogada, é pós-graduada em Direito Empresarial, é especialista em advocacia racial, é conselheira jovem da Jovem Advocacia da Seccional São Paulo e integra a Comissão Permanente de Igualdade Racial da OAB São Paulo. Ô Jade, vamos falar um pouco mais sobre leis que a gente prometeu no primeiro bloco. O que é mais, digamos, maior ignorância das pessoas em saber dos seus direitos? As pessoas entendem o que é ser vítima de um racismo ou de uma injúria racial, enfim? Não necessariamente ela vai entender que ela foi vítima de um crime, mas ela sente a dor de ser discriminado. Então, não necessariamente ela vai saber que aquilo que ela está passando é uma coisa que, se ela for até a delegacia, ela vai conseguir registrar, mas ela sente a discriminação, ela sente a diferença, como uma criança sente também. Quando alguém fala do cabelo, quando alguém fala do tom de pele, quando alguém fala de cheiro ou qualquer coisa desse sentido, ela não pode não ter noção, mas ela sente os efeitos. Sim. Mas, assim, eu acho que é um ponto que é interessante de trazer para a escola, né? É extremamente interessante trazer isso para a escola, como a gente tinha falado, para o trabalho, para todos os ambientes. É importante iniciar esse letramento racial. Ô, Natália, o que a gente pode falar sobre as leis? Vamos falar um pouco de injúria racial e do racismo também, é sempre bom destacar as diferenças, né? Por favor. Perfeito. Aqui, nesse ano de 2023, a gente teve uma atualização com relação ao crime de injúria. Então, o crime de injúria, ele equiparou ao crime de racismo, então é um crime imprescritível, inafiançável. Então, a injúria ele é o quê? Ele é a ofensa normalmente verbal. Então, quando alguém se sente discriminado verbalmente, provavelmente é uma situação de injúria. Lógico que cada caso é um caso, você precisa olhar e, enfim, saber o que aconteceu direito, mas normalmente é isso. E o crime de racismo, e aí a gente entra já na lei de racismo, ele tem várias tipificações diferentes. Um exemplo dessas tipificações é obstar o acesso de alguém a um estabelecimento comercial, obstar o acesso de alguém ao ensino privado ou público, ou dentro de um serviço público. Então, normalmente, a lei de racismo ela fala muito sobre o acesso, enquanto o crime de injúria ele é mais na ofensa. Então, são características diferentes, mas que como eles são equiparados, então, assim, independente do tempo, você vai conseguir processar e você não corre o risco dessa pessoa sair sob fiança. É esse o cenário. Entendi. Quer completar, Jade? Essa questão, a gente falando da injúria racial e do racismo, mas assim, em relação à legislação, você acha que o Brasil, como vocês advogados dizem, né, andou bem assim na legislação? A gente avançou? E tem a questão... Porque o Brasil é muito bom em fazer leis, né? A gente sempre vê isso, mas nem sempre ao aplicá-las, né? Como é que você vê a evolução da legislação e da aplicação da legislação que trata do racismo no Brasil? Já resolveu na pergunta, Jeremias, está resolvido. A lei é maravilhosa, a aplicação, não sei se é. Essa semana mesmo a gente teve uma estatística falando da quantidade de pessoas que estão presas em regime fechado por terem sido racistas, por terem crimes de racismo, por terem cometido, né? E não tem, é tudo regime aberto. É muito difícil você conseguir convencer alguém, mesmo chegando numa delegacia, em vários lugares você vai encontrar muitas barreiras para convencer alguém de que você sofreu um crime de racismo, justamente porque a gente vem dessa cultura de racismo velado. Então, assim, essa imagem que a gente tem quando fala racismo, vem uma coisa escravidão, uma coisa Ku Klux Klan, uma coisa muito nazista, mas não necessariamente é isso, né? Então tá nessas coisas pequenas, a gente fala de microagressões e também, por isso que a gente diz que o racismo ele é sempre maior, porque o racismo ele te barra, ele te impede de entrar, que é aquela ideia do elevador, né? De não vou pegar o elevador com você porque você é preto. Isso é chocante e tem que chocar, só que a lei foi modulada de uma maneira que ela vai para todas essas partes que ninguém vê. Então, como é que você vai saber que a pessoa não ascendeu no trabalho porque ela é preta? Porque todos os aspectos da discriminação precisam ser observados. Mas não tem uma dificuldade, por exemplo, agora tem a questão da equiparação da injúria racial, mas para o juiz,
porque a diferença de uma pena para outra é muito grande, né? Antigamente a injúria racial era acho que 3 meses a 2 anos, alguma coisa assim. Agora é mais, né? Também assim, foi alterado. Mas era assim, uma pena de 3 meses para uma pena de, sei lá, 10 anos, 15 anos. Então, para o juiz é difícil, talvez, ele olhar e falar, pô, isso aqui realmente é racismo, isso aqui é muito pesado, isso aqui é uma coisa menor, ou não? Aí a gente chegou em outro problema, Jeremias. Sabe qual é o problema? Quantos juízes pretos tem no TJ de São Paulo? Já olhou essa foto? Pouquíssimos. A maioria nessa classe, de uma forma geral, aliás, tem estudos, né, que falam que as pessoas brancas geralmente estão dentro das empresas mesmo, né, em cargos de chefia, enfim, né. E aí a gente volta para esse ponto de empatia. Você consegue sentir empatia por pessoas que são parecidas com você. É raro você sentir empatia por pessoas que não se parecem com você. Então, assim, por exemplo, para mim, quando eu conheci a Natália, foi muito simples para a gente se identificar. A gente teve empatia uma pela outra. A gente estava começando a carreira no direito, se entendendo como advogadas, vivendo os mesmos racismos. Então, para a gente era muito simples entender como uma podia ajudar a outra. E foi assim que a gente conseguiu começar a nossa parceria de negócios juntas. Mas, quando você fala de um juiz, ele vai olhar para o caso de acordo com a vivência dele. Óbvio que ele vai olhar de acordo com a lei, mas ele vai olhar de acordo com a vivência dele. E é muito difícil para as pessoas que são brancas, inclusive, identificar quem são as pessoas pretas, né? A gente tem uma discussão seríssima agora relativa à inteligência artificial nas câmeras dos metrôs. Por quê? Qual que é o problema? O problema é que a inteligência artificial é desenvolvida por pessoas brancas. Essas pessoas brancas não conseguem diferenciar pessoas pretas. Jeremias, imagina, você está me vendo e está vendo a Natália. Tem pessoas que conhecem a gente, inclusive empresas que nós trabalhamos juntas, as pessoas não sabem quem sou eu e quem é a Natália, entende? Então como que a gente pode esperar qualquer coisa de pessoas que não conseguem nos ver? As pessoas não estão nos enxergando. Então é isso que eu falo para você, que a gente tem que ir do começo, sabe? A gente tem que ir do letramento. Então é isso. Tem uma sentença recente, eu não vou lembrar de qual vara, mas acho que foi aqui do Tribunal de São Paulo, que ela tinha uma série de citações, mas que não eram de jurisprudência, eram de livros de autores negros, que foi o esforço do juiz para se colocar no lugar daquela pessoa. Então é assim que a gente precisa caminhar, é ter um passo de humildade e falar, eu não entendo. Até porque a jurisprudência, ela repete casos, né? Exatamente. Enfim, os resultados dos julgados anteriores, e às vezes os livros podem trazer uma questão nova. Bom, eu queria que vocês, se pudessem complementar, a Jade e a doutora Natália, mais sobre esse tema. Eu acho que a gente tem que evoluir bastante e a gente sempre trata aqui do binômio punição e educação, né? Porque mas se um não funciona, o outro tem que funcionar, né? A punição vem pela lei e a educação é o que a gente falou, trabalhar nas escolas, enfim, né? Agora, e a punição e também a lei, quando se trata de cotas, de estabelecer, mas como a doutora colocou aqui no início, não é só, é uma questão de políticas públicas, né? Não é só de lei de punição, né? Políticas públicas. O que a gente pode melhorar em questão de políticas públicas que realmente funcionem? Eu acho que assim, a questão racial ela precisa estar na agenda. Quando ela está na agenda, ela é cuidada com atenção e carinho. Quando ela não está na agenda, e aí a gente pode falar de governo para governo, vai depender, ela é uma questão que é deixada de lado. Então, por exemplo, recentemente a gente teve o Ministério da Igualdade Racial. Isso nunca foi visto antes na história do Brasil. O que é isso? É colocar a questão racial na agenda. É dizer, olha, nós temos um problema e nós, como estrutura de Estado, temos como resolver isso. Como que a gente vai resolver? Vamos pensar num plano, vamos pensar numa estratégia. Então, o Ministério de Igualdade Racial ele serve para isso, para ter esses identificadores e construir políticas públicas junto ao governo para dirimir essa dúvida sobre a questão racial no Brasil, esse embate e esse impasse que a gente tem hoje. Então, a política pública ela vai vir na questão do acesso à saúde, por exemplo, pessoas negras normalmente estão concentradas nas periferias, isso é histórico, não é uma questão de escolha, foi uma questão histórica. E a política pública tem que olhar para isso. Como que eu vou fazer um hospital, uma UPA chegar naquele lugar, sei lá, em Guaianazes? Um lugar que às vezes não tem asfalto.
A política pública, ela passa por isso. A política pública, ela está no plano diretor. Para onde a cidade vai avançar? Por que a gente está focado aqui no centro e a gente não está pensando nas periferias? Isso é direito racial também. E é política pública. Como é que você vê, doutora Natália, essa questão da representatividade política? Aqui na Alesse, por exemplo, eu estou aqui há 10 anos, eu vi aumentar nas últimas 2 legislaturas, inclusive o mandato das pretas, né, o mandato da bancada feminista. Você acha que isso é o quê? É uma conscientização de saber votar? Ou é de cima para baixo, é de baixo para cima? Também uma conscientização, mas eu acredito que é uma mobilização dos movimentos sociais. O movimento negro, nos últimos anos, fez um esforço absurdo para construir essas candidaturas e essas pessoas, para colocar essas pessoas ali. Então, quem faz parte, eu digo movimento negro como um todo, porque são várias instituições, né? Às vezes você fala movimento negro, a pessoa pensa que é um lugar específico. E não, são várias instituições. Como a gente citou, a Educafro é uma delas. E essa promoção das candidaturas negras e candidaturas femininas negras e trans femininas, então, para estar naqueles lugares, nesses lugares, na Assembleia Legislativa, por exemplo. A gente tem a Erika Malunguinho, a gente teve a Erika Hilton, por exemplo, que são pessoas incríveis e que nos representam 100%. Mas foi uma construção de mobilização social somada a essa cartada da conscientização, que vem de pessoas negras, mas também de pessoas brancas que são aliadas na luta, que se comprometem com a causa antirracista. E aí, aqui dentro da casa, podem acompanhar, porque o trabalho da Alesp é justamente legislar, fazer leis, mas também fiscalizar, né? O Jade, por exemplo, se tratando de fiscalização, a gente tem uma lei federal que, salvo engano, já tem mais de 20 anos, que trata de instituir na escola a educação e a cultura afro-brasileira, né? Você acompanha um pouco disso, né? Não sei se acho que você não tem filhos, mas talvez sobrinhos, assim, ou no seu tempo, né? Você teve alguma coisa na escola, na aula de história sobre isso, não? E você acha que hoje as crianças estão tendo e os jovens? Olha, Jeremias, eu não tive. A minha educação no quesito história foi bem eurocentrada, parecia que tudo saía de lá, né? Que a gente sabe que não é realidade, que a gente veio da África, né? Todo mundo. Mas todo mundo estava ali só centrado na Europa. Então, eu não tive isso, não. Eu fui ter bem mais velha, que eu fui entender o que estava acontecendo, que essa história única que tinha sido contada para mim era perigosa, porque era uma história na qual eu não me encaixava também, né? Eu não conseguia me encontrar. Eu lia, aí começava um monte de história que eu ficava, nossa, mas isso não faz sentido nenhum na minha vida. Aí depois, quando as pessoas começam a contar as histórias da diáspora, aí você, entendi, é por isso que eu não me identifico, porque a gente vem de um outro lugar, a gente parte de um lugar diferente. Só para fazer um adendo, eu vi uma escritora africana que ela falava assim, os livros que chegavam para mim, eu dizia assim, olha, tipo, lembrando a música linda dos Beatles, né? Lá vem o sol, né? Então lá estava escrito lá sobre o sol, quando ele chega, né? Eu falei, mas para mim o sol aqui vem todo dia, não estou entendendo nada. Porque na Europa, em alguns países, como a Inglaterra, quando vem o sol é um acontecimento, né? Porque não é um ano todo, né? Mas não dizia a realidade delas, nem de longe. Então acho que é um pouco disso que você está falando, né? A realidade da sua história, dos seus antepassados, seus pais, não era contada, né? É o que você falou, eurocentrista, né? Era história. E aí você não se identifica. Isso pode se refletir lá na frente daquilo que você formou como sociedade, entender, né? E você meio que não se sente parte, né? Com certeza. Inclusive, a gente tem muitas discussões acerca dessa lei, né? Da educação, falando sobre a história da África. E na OAB a gente também tem reflexões a esse respeito. E as reflexões são justamente como fazer com que essa lei seja aplicada. Eu vejo que nas escolas particulares, eles já estão fazendo um esforço para que a história não seja tão única assim. Entendi. Mas ainda não está como deveria ser, ainda não está como a gente tinha comentado antes, a gente está com uma dificuldade com relação à aplicação dessa lei. A gente não está vendo os frutos sendo colhidos. E eu acho que mais do que isso, a gente não está vendo uma diferença tão grande assim de mentalidade. Acho que se você conversar com pessoas de idade muito mais jovem que a minha, não vai ter tanta diferença assim com relação à história da África, com relação ao letramento racial. Então são coisas que muitas vezes a pessoa só entende quando ela chega na faculdade. À medida em que a pessoa entra na faculdade, aí ela tem um contato totalmente diferenciado com a política, ela tem um contato diferenciado com as outras pessoas, ela vê pessoas diferentes que talvez dentro da bolha da escola que ela estudava ela não via. Então eu acho que a gente está fazendo esse trabalho de letramento racial muito tarde.
A gente precisa começar mais cedo. Doutora Natália, quiser complementar sobre esse tópico, eu tive essa semana no Catavento Cultural aqui em São Paulo e você talvez não pegue, talvez pegue, a exposição do Santos Dumont é muito bonita, pode olhar, mas ali em determinado momento tem um espaço falando ali sobre esse movimento da escravidão, e aí o monitor falou assim, isso aqui é por conta dessa lei, que isso não existia, então a gente tem esse espaço aqui, e é muito bonito porque eles mostram vídeo, tem maquetes, eles contam a história, então é fruto dessa lei, mas pode ser muito ampliado, né? Eu queria que... Pois não, diga. Eu acho que assim, aqui em São Paulo, capital, a gente consegue ter escolas públicas que conseguem referenciar bem essa lei e aplicar no dia a dia. Minha mãe é professora, por exemplo, então eu sei que tem uma escola no Tatuapé, chama Oswaldo Catalano, eles têm totalmente um plano pedagógico antirracista e que aplica a história da África no ensinamento, enfim. E isso é muito tranquilo. Mas, por exemplo, eu tenho contato com pessoas do movimento negro de outras cidades, por exemplo, Valinhos, e eles têm uma dificuldade para passar essa lei dentro dos próprios vereadores. É uma recusa constante. E, assim, não vamos fiscalizar isso e não vamos aplicar, é um posicionamento. Então, assim, como que a gente vai fazer para convencer essas pessoas de que isso é importante? Porque na capital as discussões são muito mais complexas. A gente consegue falar sobre letramento racial, falar sobre lugar de fala, mas se você for para o interior, a discussão ainda é muito básica. É do tipo, por que isso é importante? Eu tenho que te convencer do porquê que uma criança precisa aprender as várias versões da história e não só uma. Por quê? E por que não? Porque é o racismo. Porque o não é o racismo. A gente não tem interesse em que as nossas crianças aprendam isso, porque aí vai tirar essa visão única, né? Essa visão privilegiada, e muito difícil alguém querer perder o privilégio dentro desse contexto todo, né, Jeremias? Muito interessante. A gente está chegando ao final, mas deixa eu falar rapidamente aqui um pouco da legislação aqui da casa. Nós temos muito o Dia da Consciência Negra, que é a Lei 12, essa é federal, 12.519, mas nós temos também essa que ampliou para todas as cidades do estado o Dia da Consciência Negra, de autoria do deputado Teonílio Barba. Temos também o Dia Internacional de Combate ao Preconceito Racial. Enfim, são muitas as legislações aqui, ó. A 10.237, de autoria do ex-deputado Paulo Teixeira, um grande marco de enfrentamento ao racismo. A regra institui a política estadual de superação da discriminação racial e estabelece vários objetivos. Por isso que é bom a gente entender, conversar com os advogados, para a gente saber que tem lei, ensinar na escola, procurar os direitos e entender cada vez mais. E agora, com a Semana da Consciência Negra sendo ampliada para todo o estado, fruto de iniciativa aqui da LESP, isso vai poder ser ampliado. E você que está em qualquer cidade pode procurar a prefeitura, na escola, se você é professor, enfim, para poder participar também e ampliar essa participação da consciência negra. Bom, a gente só tem um minutinho, eu queria passar a palavra para vocês para terminar com o seguinte. Falar um pouquinho da experiência de vocês dentro da OAB São Paulo, repetir como é que é o trabalho de vocês com advogados e se isso deixar uma mensagem para outras organizações, a gente tem, sei lá, de medicina, de arquitetos, empresas, poderes públicos como aqui a LESP, o que se formaria uma comissão e como é que essa comissão pode, o que vocês passam para eles e o que isso pode ser repetido em outras instituições? A comissão ela nada mais é do que um grupo de afinidade. Então, a comissão da igualdade racial da OAB São Paulo, ela se presta a todos os advogados, mas especialmente os advogados negros, que têm uma dificuldade em exercer a advocacia, seja para conquistar a carteirinha da ordem, ou seja, no dia a dia como advogado dentro do sistema de justiça, principalmente. Então, a comissão serve para dar esse amparo, promovendo não só o acesso à ouvidoria, por exemplo, um auxílio, um parecer jurídico, se for necessário, dentro de uma situação de racismo, mas também a promover eventos que são voltados para a causa racial. Então, esse ano nós já fizemos a Feira de Empregabilidade, voltada para os advogados negros. Então, ano que vem nós vamos fazer de novo, porque a dificuldade do advogado hoje é essa, conquistar o emprego formal. Muitos advogados negros são autônomos ainda, eles não conseguem adentrar a parte corporativa. E aí vocês dão muitas orientações para eles, até da vivência. Mas você acha que isso pode se repetir? Total. No Conselho Regional de Medicina, dos arquitetos, todos eles podem, se já não tem, podem também se valer do exemplo da ordem. Eu acho que dependendo do órgão de classe, a gente vai enfrentar uma certa barreira. Mas eu entendo que os profissionais devem se aquilombar.
Se você falou de uma mensagem, então a minha mensagem é: profissionais negros aquilombem-se, se juntem, porque assim enfrentar o dia a dia fica bem mais fácil. Quilombo é símbolo de resistência, né? Por aí, né? Muito bom. Eu vou visitar um quilombo que fica, acho que é Cafundó. Vocês vão acompanhar essa reportagem aí. A gente vai lá visitar e conhecer e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Eu gostei muito da conversa aqui com a Natália Fagundes. Muito obrigado, Natália, pela sua presença. Volte sempre. E a Jade Rodrigues, ambas representantes da OAB São Paulo, trabalham com direito digital e direito racial. Então, aliás, faltou rapidamente a rede social de vocês, para quem quiser procurar vocês, Natália. Podem me procurar ali no Instagram, Natália Fagundes ADV. Natália Fagundes, Natália com TH, né ou não? Natália com TH. Fagundes ADV. ADV de advogada. É. Nas redes. Põe arroba antes, não? Arroba. Aí vai lá no Instagram e tudo mais. E da Jade? O meu é @direito-com-jade. @direito com Jade. Você é influencer? Parece endereço de influencer. O nome é bom. Já serve já, direito com Jade. Muito bom, muito bom. Obrigado, gente, pela participação. Obrigado a você que acompanhou a gente. Obrigado por mandar esse pedido de sugestão de programa. E a gente volta com mais deste tema na programação. Obrigado e até a próxima.